Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h05. Está começando o Viva Voz, de volta ao estúdio aqui de São Paulo. Boa noite, Carol. Oi, Vera, boa noite para você, de novo para os ouvintes. Dia bastante notícia, né? Bastante notícia, e eu voltei do Rio Grande do Sul, mas a gente tem notícias sobre justamente essa questão da malha aérea e a questão dos voos para o Rio Grande do Sul. Está conosco hoje, gentilmente atendendo a CBN, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Boa noite, ministro. Bem-vindo aqui ao Viva Voz. Boa noite a você, Vera. Boa noite a Carol. Boa noite a todos que fazem a CBN. É um prazer poder conversar com vocês. Ministro, eu voltei hoje justamente pela base aérea de Canoas, que está com um movimento bastante atípico, porque acaba sendo uma das poucas rotas ali de acesso por ar a Porto Alegre, região. E agora vai ser autorizada a operar alguns voos comerciais num acordo com a concessionária do Aeroporto Salgado Filho. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para o ouvinte como que vai funcionar essa logística e até quantos voos diários a base aérea vai conseguir receber. Olha, Vera, primeiro eu quero publicamente agradecer à Força Aérea Brasileira, ao ministro da Defesa, José Múcio, agradecer à ANAC e à própria Fraport, que é a concessionária. Ontem a ANAC autorizou que a Fraport pudesse operar nesses próximos meses o aeroporto de Canoas, que, como você sabe, é uma base aérea, e a partir de hoje as companhias aéreas já começaram a vender os bilhetes e a partir de amanhã nós já estamos com a operação de Canoas autorizada para receber voos comerciais. No primeiro momento serão 5 voos diários, o equivalente a 35 voos semanais, e a gente espera que na próxima semana a gente possa ir ampliando esses voos para o aeroporto de Canoas. Além disso, a gente tem trabalhado a aviação regional, 6 aeroportos do estado, além de Canoas, que começa a funcionar amanhã para voos comerciais. Nós temos o aeroporto de Caxias do Sul, de Santo Ângelo, de Passo Fundo, de Pelotas, de Santa Maria, de Uruguaiana e agora o de Canoas. Então, nós tínhamos na primeira semana 81 voos semanais, estamos ampliando para 98. Com os 35 de Canoas, nós estamos falando em 133 voos semanais para o estado do Rio Grande do Sul na primeira etapa do projeto, que é poder ampliar a aviação regional. Uhum. Ministro, tem alguma perspectiva para o aeroporto Salgado Filho? Porque inicialmente se falou em reabertura até o fim do mês, depois a previsão era a reabertura em setembro, mas a verdade é que não se sabe ainda qual a extensão dos estragos no aeroporto, né? Ou o Ministério já tem um mapeamento disso? Olha, a gente tem dialogado permanentemente com a Fraport, com a concessionária. Saíram algumas informações, até de fake news, ou algumas informações que não condiz com a realidade, falando em prazo de 60 dias, 90 dias, até 120 dias, e tem gente até falando mais de um ano. Qualquer leitura nesse processo, ela é prematura. A gente teve a oportunidade, da água baixou no terminal no último domingo. Desde o domingo a empresa está fazendo o levantamento do que é que de fato foi deteriorado, do que é que precisa ser refeito e do que precisa ser reconstruído na área do terminal. Na área da pista, a água começou a baixar. Pela primeira vez ontem a gente já viu a pista. A gente espera que até domingo a gente possa ter, naturalmente, não chovendo, a gente espera que a água baixe do aeroporto integralmente, para a partir daí a Fraport poder fazer um diagnóstico completo da situação do aeroporto e a partir daí ver como é que está a situação da iluminação noturna, da pista, se vai precisar fazer uma pista nova, se não vai, se precisa requalificar ou não.
já está iniciando um diagnóstico de toda a área de terminais, a questão das esteiras, a questão de elevadores, a questão de toda a área de restaurantes, lanchonetes, escada rolante. Então, eu acho que a gente só vai ter um diagnóstico mais claro da situação nesses próximos 15 dias, para a partir daí poder comunicar ao povo do Rio Grande do Sul e ao povo brasileiro como vai se dar as futuras operações e os prazos no aeroporto de Porto Alegre. Ministro, o senhor falou, circularam algumas fake news, mas não é bem assim, né? Porque a ANAC que pediu mais 90 dias de suspensão da venda das passagens, então aí ficou como a ideia de que isso poderia ser uma reabertura só em setembro. Mas o senhor não acha muito grave que, passados mais de 20 dias das chuvas, ainda não se tem um diagnóstico a respeito do principal aeroporto do estado e que abastece a capital gaúcha e que nunca tinha alagado dessa maneira, agora alaga de uma maneira tão grave a ponto de nem a ANAC, nem o Ministério e nem a concessionária darem uma satisfação para os usuários a respeito do que aconteceu e quando ele vai voltar a funcionar? Olha, a gente comunicou oficialmente que o Ministério tem dito isso, que o aeroporto está paralisado por tempo indeterminado, e é isso que a própria Fraport tem colocado. Saiu notícias de 90 dias e saiu também notícias através de alguns cards e de alguns twitters que saíram falando de outros prazos que não condiz com a realidade. Por que eu estou colocando isso? Porque a água até domingo no terminal, ela estava com 2,5 metros. Se passou quase 15 dias com a água com 2,5 metros, então não tinha condições de fazer uma avaliação do terminal. Concomitantemente também da pista, que até agora ainda está com água. Então, para não fazer qualquer avaliação, ou dar um chute, ou fazer qualquer ilação, toda a concessionária achou por bem ter um diagnóstico mais claro da situação para poder fazer uma reflexão mais objetiva da situação e poder apresentar um quadro concreto e um diagnóstico de fato de qual será o roteiro de reabertura do aeroporto de Porto Alegre. Agora, ministro, queria perguntar ao senhor se não tem algum plano aí para retirar essa água ou bombear essa água, alguma alternativa para que essa água escoe de forma mais rápida e, adicionalmente, qual é o plano para que isso não aconteça de novo no aeroporto, agora que já sabemos que ele está numa área sujeita a alagamentos? Perfeito. A própria Fraport, dentro de um planejamento estratégico, ela quer poder redesenhar o seu projeto e fazer uma área de escoamento ainda maior de água e poder fazer uma proteção, né? Eles estão já discutindo internamente sobre isso. Segundo, a questão da água na pista foi um volume muito grande e a gente não sabe ainda, porque ainda tem áreas com água, como é que vai estar a situação da pista. Terceiro, a gente entende que enquanto Porto Alegre está fechado, a gente quer poder oferecer canoas como opção. A gente já foi autorizado 5. A gente espera que já na próxima semana a gente possa anunciar ainda mais voos para o estado. O fato é que hoje nós temos mais de 130 voos semanais e a gente espera na próxima semana passar de mais de 150 voos semanais para que a gente possa ter a retomada da aviação no estado. Sabemos que, de fato, ela só será retomada após o aeroporto Salgado Filho ficar pronto. Mas, enquanto isso, existe todo o esforço do governo federal, através do governo do estado do Rio Grande do Sul, de vários prefeitos que a gente tem falado diariamente, para tentar ajudar nesse momento desafiador que vive o estado. Eu não tenho dúvida que o aeroporto fará parte do plano de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, mesmo sabendo que é uma concessionária e quem tem que naturalmente fazer a obra é o próprio concessionário. Pois é, ministro, isso que eu queria perguntar ao senhor. Não está havendo uma grande leniência com essa concessionária? Porque 22 dias depois a gente não sabe nem o que foi atingido pela chuva, não sabe se a pista está intacta, se os equipamentos estão podendo operar. A gente não sabe quando vai voltar, se a concessionária sequer
contratou bombas para fazer a drenagem da pista. É meio assim, quando secar a gente vê, vamos torcer para fazer sol. Parece uma coisa um pouco bizarra, desculpa falar o português claro. Ela tem feito algumas ações emergenciais para tentar diminuir o volume da água, mas a gente não tinha, Vera, infelizmente, como fazer qualquer diagnóstico como com água dentro do aeroporto. É como a casa da gente. Imagine se a gente vê, por exemplo, um quarto ou uma sala inundada, a gente só vai poder saber se estragou a televisão, se estragou o tapete ou se estragou o sofá, depois da água baixar. Então, foi no último domingo, nós estamos com menos de 48 horas úteis para que eles, de fato, possam começar a fazer esse diagnóstico. E a gente espera, não tenha dúvida, que todo o nosso esforço é para, o quanto antes, a gente ter um diagnóstico da situação do aeroporto de Porto Alegre. E o Ministério, o Governo Federal, a gente tem, ao lado da ANAC, diariamente se reunido e a gente tem cobrado efetivamente que esse diagnóstico possa ser apresentado e não vai faltar, por parte do Governo Federal, apoio para que a Fraport possa retomar essas operações. Tá certo. Obrigada, ministro, pela sua entrevista. A gente fica aguardando, então, informações mais precisas, mais detalhadas por parte do Ministério, da ANAC e da concessionária. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Pois é, Carol, eu vim de lá hoje. De Porto Alegre a Canoas, onde fica a base aérea, são 15 minutos, normalmente, em tempo normal. Levou 2h30 para ir de Porto Alegre até lá, porque tem bloqueios na cidade inteira. É isso que também não está sendo levado em conta. Os acessos por rodovias e por pistas internas das duas cidades estão muito precários por conta de tudo que foi atingido. Tem passarelas que caíram no caminho entre as duas cidades, tem rodovias que foram engolfadas pela água. Você tem no acesso às rodovias a polícia atuando, porque uma hora libera o fluxo para lá e outro para cá. Tem um corredor humanitário no meio do caminho, que só passam ali veículos oficiais, militares e quem está atuando como voluntário e no resgate e na recuperação. Então, é tudo muito precário. A base aérea, de fato, a Força Aérea Brasileira está fazendo um trabalho muito bom no transporte dos servidores, no transporte dos donativos, no transporte de quem vai trabalhar na tragédia, abrindo as bases aéreas para receber voos comerciais, mas a pista tem capacidade limitada. Agora, 5 voos diários já vai ser um trabalho hercúleo que vai ter de ser feito. Estão construindo salas de embarque improvisadas, não tem fingers, não tem nem sinalização, iluminação na pista para poder receber voo comercial. Então, é todo um trabalho de improviso para esses 5 voos. Quando a gente ouve o ministro falando de 130 voos diários, parece uma coisa grandiosa, mas é uma coisa precária. Santa Maria, que é um dos aeroportos que ainda estão operando, no sábado, quando eu cheguei ao Rio Grande do Sul, havia 12 pontos de bloqueio entre Santa Maria e Porto Alegre. Então, para você chegar a uma vida, uma eternidade, as pessoas estão vindo de Florianópolis ou de outros aeroportos em Santa Catarina, porque é mais rápido chegar por Santa Catarina do que chegar pelos aeroportos regionais do Rio Grande do Sul que o ministro listou. Então, a coisa não é simples, ela envolve toda uma logística que está totalmente comprometida, também por via terrestre. Vai necessitar uma sinergia do ministério dele com o Ministério dos Transportes. E eu acho que a coisa ainda está muito incipiente para uma concessionária não ter dado a mínima satisfação do que foi atingido no aeroporto 22 dias depois das chuvas. E não vai dar conta, né, Vera? 5 voos semanais, ainda que aumente, a base de Canoas, como você falou, tem capacidade limitada. Mesmo essa malha emergencial, são aeroportos pequenos, não vai dar vazão para o que representa o aeroporto Salgado Filho, né? Não dá para ficar até setembro e pelo andar da carruagem, sabe-se lá se setembro reabre mesmo, né? Porque também não tem certeza nenhuma de que isso vai acontecer. Exatamente. Para falar justamente de como está a situação no estado, tá na linha com a gente a Maria Regina, que já estava no ar de manhã, quando eu saí. Eu já ouvi ela falando na Rádio Gaúcha. Está no ar até agora. Os jornalistas estão trabalhando incessantemente, fazendo um serviço de prestação de serviço para a população impagável. Boa noite, Maria Regina.
Boa noite, Vera, Carol, a quem nos acompanha. Até acompanhava a fala de vocês, Vera, em relação a toda essa questão logística e de transporte, até para a gente trazer uma atualização. Tivemos agora há pouco uma liberação de um novo corredor de saída aqui de Porto Alegre, foi liberado agora no final da tarde, e esse é um caminho que está sendo utilizado agora com liberação para veículos de passeio, né? Porque justamente tem esse outro caminho que você comentava que é restrito para carros oficiais, né, para segurança pública, para levar mantimentos, e que para veículos de passeio estava sendo utilizado somente no horário da madrugada, e agora então foi hoje à tarde liberado uma nova rota, um novo caminho para sair daqui da capital para veículos de passeio, mas ele já está registrando bastante congestionamento, já está bem complicado o trânsito agora nesse final de tarde aqui em Porto Alegre, devido até à procura, né, por esse novo caminho, até porque não estava dando conta a outra rota que havia por uma rodovia que é a RS-118, que também tem apresentado muito congestionamento. Então, temos um novo caminho que foi liberado hoje, mas ainda assim os problemas no trânsito continuam aqui na saída da capital. Em Porto Alegre, a última atualização que a gente tem aqui do nível do Guaíba é de 4 metros e 2 centímetros, é a última atualização que temos no momento do Guaíba aqui na capital. Segue então um pouco mais de 1 metro e 2 acima da cota de inundação. E em relação a dados aqui divulgados pela Defesa Civil Estadual, a gente tem a atualização mais recente indicando 161 mortes até o momento provocadas pelas enchentes, pelas chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Ainda 85 pessoas seguem desaparecidas e passa de 580 mil o número de desalojados, e também 72 mil pessoas estão em abrigos aqui no Rio Grande do Sul. Dos 497 municípios, são 464 que já relataram à Defesa Civil que tiveram danos, tiveram estragos em função de toda essa situação climática que a gente está vivenciando por aqui. Escutava que vocês já comentavam aqui também, de amanhã temos essa notícia sobre os voos comerciais que vão iniciar na base aérea de Canoas, né, decolagens e pousos, portanto, que passam a operar por lá, já que não temos ainda a possibilidade de utilização do aeroporto Salgado Filho. Aquela região ainda segue bastante alagada, embora já tenha uma diminuição no nível, mas ainda tem muita água por ali. Hoje a Prefeitura aqui de Porto Alegre encaminhou para análise da Câmara de Vereadores projetos para estadia solidária e também compra assistida de imóveis para atingidos pela enchente. Esse primeiro prevê que famílias que estão abrigando pessoas atingidas pela cheia possam receber R$1.000 por até 12 meses para viabilizar a moradia provisória. Já na compra compartilhada, o programa já existente, em que a Prefeitura concede R$15 mil para famílias usarem como entrada em imóveis de até R$235 mil. A renda do público-alvo, então, pode ser ampliada de 4 mil para 8 mil. Também foi anunciado o projeto para cancelamento das vias de IPTU de maio e junho das pessoas das áreas atingidas que parcelaram o imposto, e para empresas será prorrogado por 3 meses os vencimentos das vias do ISS de bairros alagados. Então, outra informação também desta terça-feira. E hoje o governo federal também anunciou liberação de recursos para reconstrução, na verdade, de 33 unidades básicas de saúde em 30 municípios gaúchos. Carol Oliveira. Obrigada, Maria Regina, pelas suas informações. E, Carol, a respeito desses anúncios que foram feitos pelo Ministério da Saúde hoje para o Rio Grande do Sul, o Igor Cardim tem mais informações lá de Brasília. Boa noite, Igor. Oi, Vera, boa noite para você e para o nosso ouvinte. Em Porto Alegre, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou um total de R$202 milhões em investimentos no Rio Grande do Sul. Do total, 76 milhões foram empenhados pelo novo PAC e devem ser aplicados aí na construção de unidades de saúde. Pouco mais de 66 milhões serão destinados à compra de medicamentos e insumos para atender a rede pública e 59 milhões serão liberados por portarias para investimentos no SUS do Rio Grande do Sul. A ministra anunciou o investimento durante uma coletiva de imprensa acompanhada de outros ministros na tarde de hoje. Ela deve visitar um hospital na capital gaúcha e acompanhar a aplicação de vacinas em desabrigados. Vera e Carol. Ô Igor, conta pra gente também sobre esse acordo que o governo firmou com as Big Techs para combater as fake news em relação à cheia no Rio Grande do Sul.
Pois é, Carol, de olho na propagação de fake news sobre os alagamentos no Rio Grande do Sul, o governo federal assinou um acordo de cooperação para evitar a desinformação. A Advocacia Geral da União fechou pacto com representantes do Google, que gere também o YouTube, e a Meta, dona do Facebook e Instagram. Além disso, representantes do TikTok, do X, do Kawaii e do LinkedIn também se comprometeram a promover informações íntegras, confiáveis e de qualidade, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. O documento assinado prevê que as plataformas e Big Techs adotem medidas em relação à publicação de conteúdos falsos sobre a tragédia climática. Para isso, as empresas podem facilitar o acesso às informações oficiais e confiáveis sobre a situação no Sul, incluindo ainda a implementação de agências de checagem e promoção de serviços públicos no Estado. O texto foi elaborado em conjunto com a Secretaria de Comunicação da Presidência e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O acordo vale por 90 dias e a gente lembra que no início do mês a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar as fake news sobre a crise climática gaúcha. Carol. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Carol, vamos para o break, depois Repórter CBN. Na volta a gente faz um fecho sobre essa situação política e social lá no Rio Grande do Sul. Já, já. Estamos de volta com Viva Voz e antes da gente chamar a Milena Teixeira para girar a reportagem direto de Brasília, queria falar um pouco sobre a situação ainda do Rio Grande do Sul, porque começa a funcionar na prática, Carol, a sinergia ali entre o governo federal, por meio da Secretaria Extraordinária de Auxílio à Recuperação do Rio Grande do Sul e o governo do estado. E a gente nota uma relação ali meio de alfinetadas diplomáticas dos dois lados. Porque ontem o governador Eduardo Leite participou do Roda Viva, foi questionado sobre uma declaração bastante estranha que ele deu na Folha, segundo a qual não tomou providências para prevenir uma tragédia ambiental porque a prioridade era outra, tinha outras agendas. E aí citou a recuperação fiscal do Estado, né? Ele começou já o programa dizendo que o título puxou por uma coisa para caçar clique, que não foi exatamente isso que ele disse, que as coisas não eram contraposições, mas chegou a dizer que o ideal seria a quitação da dívida do Estado em razão da calamidade, da catástrofe, e que a suspensão do pagamento da dívida não foi suficiente. E aí ele fala alguma coisa do tipo assim, olha, agora vamos aproveitar então que o ministro designado é gaúcho, uma certa ironia, não tinha um tom irônico, mas a ironia está latente ali, para ele ser um aliado nosso, um embaixador do Rio Grande do Sul, para advogar a favor da quitação da dívida. E eu perguntei, mas quitação de tudo, né? Os 100 bilhões? E ele falou, olha, pelo menos das parcelas desses 3 anos. Então ele não quer que fiquem só suspensas para serem pagas depois, mesmo sem incidência de juros, que se considerasse quitado o que equivaleria a esses 3 anos. O governo federal fez ouvidos moucos para essa provocação. O ministro Paulo Pimenta não respondeu, mas já em Porto Alegre, ele já se transferiu para Porto Alegre, vai ficar baseado lá, falei com ele hoje mais cedo, e ele fez esse roadshow com a ministra Anísia, levou também o ministro Valdez Góes. Ele foi questionado sobre críticas à sua nomeação. E aí perguntaram que o deputado Aécio Neves, que é um tucano, portanto do mesmo partido do governador, teria considerado uma excrescência a nomeação dele. E aí ele que foi irônico, ele falou assim, quem é Aécio Neves? Não conheço. E ignorou a pergunta. Então, é uma relação ali que está meio na linha entre tapas e beijos, essa entre o governo federal e o governo do Rio Grande do Sul. A gente vai ter que ver como vai ficar. Elefantes na loja de cristais, né, Vera? Tem alguns pontos de divergência. Por exemplo, aquela proposta de construir cidades provisórias, né, anunciada pelo governo do Rio Grande do Sul. Pimenta já falou que o governo federal tem uma outra visão. A possibilidade de ampliar o escoamento da água na Lagoa dos Patos, fazer uma obra ali para alargar, né, a ligação com o mar. O governo gaúcho também é contra. Então, assim, tem que ver para que lado cada um vai remar e tentar encontrar um ponto de convergência, né? Exatamente, mesmo porque o governo do estado está dizendo que cabe a ele liderar o processo. Então, ideias de políticas públicas vindas do governo federal tendem a não ser muito bem aceitas. E já que a gente falou dessa questão fiscal, que vai ser um grande bode na sala e que o governo gaúcho tende a insistir
em ampliar as condições. Vamos voltar a Brasília, porque a Milena Teixeira está falando da dificuldade de selar um outro acordo que também diz respeito ao ajuste fiscal, que é a questão da desoneração da folha dos municípios. A gente está com a liminar que reonerava tanto os municípios quanto os 17 setores da economia suspensa por 60 dias. Enquanto isso, se tenta chegar a um texto que agrade os municípios. Tem novidades, Milena? Boa noite. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Olha, Vera, tem 2 pontos. O Congresso Nacional está aguardando ainda que o governo envie uma fonte de compensação para o acordo aí sobre a desoneração dos municípios. Isso foi o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que é relator do PL, que trata da desoneração de 17 setores da economia e dos municípios. Ele disse isso e ele também informou que a ideia é que esse texto seja votado somente na semana que vem. A gente lembra, o Congresso tem aí 70 dias para analisar a proposta após a decisão do ministro do STF, Cristiano Zanin, que suspendeu a reoneração a pedido do governo. Mas tem outro ponto ainda, que antes de colocar o texto para votação, o Congresso e o governo precisam acertar, que é um ponto importante do projeto, que é o acordo com os municípios para as alíquotas da reoneração gradual a partir do ano que vem. Em relação aos municípios, só ficou a definição, só houve acordo para a definição do ano de 2024, que é esse ano, que é a manutenção da alíquota de 8%. Mas ainda não tem acordo para 2025, para 2026 e para 2027. Então, até a semana que vem, governo e Congresso e municípios precisam chegar aí a esse acordo em relação a essa reoneração de como é que vai ser aí nos próximos anos. Milena, e o presidente Lula falou sobre isso hoje, né? Em que linha que ele foi? Olha, ele falou nessa manhã durante a abertura da Marcha dos Prefeitos, ele pediu urgência para a aprovação do projeto de lei da desoneração dos municípios. Mas tem um contexto nisso, né, Vera? Ao ser anunciado no palco, o petista ele recebeu vaias, Lula recebeu vaias de prefeitos que estavam na plateia. No entanto, teve uma outra parte do público que tentou aí abafar a manifestação com gritos em apoio ao petista. Após as vaias da chegada do encontro, Lula chegou a pedir civilidade, mas ele pediu no processo eleitoral. Não permitam que as eleições desse final de ano façam com que vocês percam a civilidade. Esse país está precisando de civilidade. Esse país está precisando de harmonia. Esse país está precisando muito mais de compreensão. Lula também, ainda em aceno aos prefeitos, Vera, prometeu apresentar um novo prazo para financiamento das dívidas previdenciárias e novas regras para pagamento dos precatórios. O presidente também anunciou a liberação de 7,5 milhões de reais em emendas para as cidades. Essa semana, que é a semana da Marcha dos Prefeitos, né? Está muita movimentação em Brasília, aqui no Congresso mesmo tem muitos prefeitos aqui. O presidente participou desse evento hoje de manhã, da Marcha dos Prefeitos. Existe também a expectativa que a desoneração, que os acordos em relação aos municípios saiam essa semana, justamente pelos prefeitos estarem aqui em Brasília. Ele aí, então, pediu essa urgência, deu esse tom de urgência, mas é importante ressaltar que ele foi vaiado ali, né, que teve toda essa questão no início do evento. Vera e Carol. Obrigada, Milena, pelas suas informações. Pois é, Carol, essas eleições vão virando um teste aí para o governo federal, porque tem essa insatisfação por parte dos municípios. Tudo bem que essa desoneração era realmente um absurdo, ela colocava em xeque a reforma da Previdência, no momento em que muita gente já imagina que a reforma da Previdência já é insuficiente, que já precisaria uma outra reforma. Ela, de fato, causa um grande comprometimento para as contas públicas, mas existe uma eleição. Os prefeitos vão pressionar por isso e fica clara nessa fala do Lula, quando ele está pedindo civilidade, ele está falando dessa vaia que ele recebeu, que provavelmente não esperava. Político não gosta de ser vaiado por político, né? Mas é do jogo. Agora, o timing para negociar isso acabou ficando ruim, né, Vera? Porque estamos aí no final de maio, com uma eleição no segundo semestre. O Congresso também não vai querer se indispor com os prefeitos e está querendo eleger seus aliados aí nos municípios, né? Pelo Congresso eles tinham deixado a desoneração valendo lá até 2027, com os municípios pagando só 8% sobre a folha de pagamento, o que quebra a Previdência, na verdade. O Haddad foi contra, obteve a liminar e agora está tentando negociar. Essa negociação eles vão tentar fazer de um modo que o governo federal pareça ali beneplácito, pareça muito sensível ao pleito dos municípios, mas já ficou uma fissura na relação.
essa vaia deixa isso muito evidente. Essa eleição municipal também vai ter um desafio a mais, que é justamente a questão do Rio Grande do Sul. Falamos disso ontem. E aí, depois, mais tarde, o Eduardo Leite tentou negar que tenha sugerido o adiamento da eleição. Ele falou, só disse que se o momento de conversar chegar é agora, que tem que ser falado agora. Mas, como eu disse, o TSE não tem a disposição de discutir o adiamento. Então, também no Rio Grande do Sul vai vir muita demanda por parte dos prefeitos, tanto aqueles que estão nessa situação com as suas cidades embaixo d'água e que querem se reeleger, quanto os que estão terminando o mandato e querem eleger o sucessor, mas tem esse cartão de visitas terrível para o eleitor, que é o fato das cidades terem colapsado diante da emergência climática. Então, vão ser eleições municipais com pautas aí bastante federalizadas, nacionalizadas. A gente vai agora para o Rio, Carol, porque tem aí ainda desdobramentos da troca de comando na Petrobras. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, considerado um dos algozes do Jean Paul Prats, falou a respeito. Quem registrou e conta pra gente é a Ana Luísa Barreto. Boa noite, Ana. Oi, Vera, boa noite para você, boa noite a Carol, aos ouvintes do Ponto Final. É isso, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, negou intervenções do governo federal na Petrobras e classificou a queda das ações da empresa na Bolsa de Valores como uma marola. A troca na presidência da estatal causou uma perda de valor de mercado na companhia de cerca de 40 bilhões de reais. Essa declaração foi feita hoje aqui no Rio, durante um evento de envio de especialistas em redes subterrâneas de energia elétrica para o Rio Grande do Sul. Vamos ouvir o ministro. A maior parte dos seus investidores é como o caso da Enel na Itália. A maior parte dos seus conselheiros são indicados pelo governo. Toda a diretoria é indicada pelo governo. Então a palavra intervenção, me desculpe, ela é completamente inadequada. Me parece muito mais uma marola criada para poder beneficiar a especulação do que propriamente alguma coisa com consistência. O que haveria de consistente nesse momento, numa mudança extremamente natural para fazer os valores da empresa cair? E nessa terça-feira, o Comitê de Pessoas da Petrobras começou então a analisar a indicação de Magda Chambriard para a presidência da estatal. Ela foi escolhida pelo presidente Lula na semana passada para ocupar o lugar de Jean Paul Prats, que estava no comando desde 2023. Segundo a colunista do jornal o Globo e comentarista da CBN, a Malu Gaspar, a expectativa é de que a nova presidente da Petrobras assuma nessa sexta-feira, quando a indicação será analisada pelo Conselho de Administração da companhia. O ministro, ele afirmou que Magda chega para ter maior sinergia com as metas da empresa e que precisa exercer duas responsabilidades, a econômica e a social. Vamos ouvir. Público, que nós aprovamos um plano de investimento no ano passado. E esse plano de investimento prevê investimentos em gás, prevê investimentos em fertilizante, prevê investimento em segurança alimentar e segurança energética no Brasil. O que ela precisa também é fazer o outro lado que está previsto na Constituição e na lei das estatais, que é servir também como mola propulsora do desenvolvimento nacional. As metas do Ministério para a chegada de Magda, Vera e Carol, está a retomada das discussões sobre a exploração na Foz do Amazonas. O ministro disse que a nova presidente pensa como ele e defende esse avanço da extração de petróleo na região. Sobre os desentendimentos entre ele e o ex-presidente da Petrobras, que a Vera comentou logo no começo, Silveira negou que haja questões pessoais envolvidas e disse que os dois se respeitam, apesar das divergências. O ministro, então, acompanhou aqui no Rio esse embarque de 102 especialistas em redes subterrâneas de energia elétrica para o Rio Grande do Sul. Fazem parte dessa equipe que partiu da base aérea do Galeão engenheiros, técnicos de campo de segurança e eletricistas das distribuidoras Light, Equatorial e Enel, além da empresa Baur, que é fornecedora de equipamentos, e da ANEEL, mas ele repercutiu bastante essas trocas na Petrobras. Vera e Carol. Obrigada, Ana, pelas suas informações. Ela pensa como nós, já um sinal de que vem aí um embate, porque a Marina Silva não é o nós, né? Ela pensa diferente, vai tentar ainda obstar qualquer avanço dessas explorações na margem equatorial. Existe um clamor aí, diante do que aconteceu no Rio Grande do Sul, de mais dúvida em relação à viabilidade técnica dessa exploração, sem que isso comprometa a floresta, e essa é a atuada do Ministério e da
Petrobras, de que não tem nada a ver com a Amazônia, de que é uma coisa completamente diferente, que não diz respeito, etc. Mas o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente não veem dessa maneira. Acham que simplesmente vocês começar a fazer prospecções para saber se existe viabilidade econômica já impacta a floresta, porque você tem que atravessar com equipamentos, passar por áreas de preservação, áreas indígenas, etc. Então, esse é um embate que não está arbitrado ainda. O presidente tem evitado falar o que vai ser feito a esse respeito. O IBAMA sustou as autorizações, pediu novos estudos e é nesse passo que está isso daí, esperando uma arbitragem política, Carol. Nós que estamos no Ministério de Minas e Energia, nós desse grupo. Ou nós, né? eu e o Rui aqui, meu brother. E a galera dele, lembrando que o Silveira é PSD de Minas, grupo do Pacheco, né? Grupo do Alcolumbre, essa galera do PSD. Pessoal, Intervalo? Vamos para o intervalo, a gente volta já com o encerramento do Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz, de volta também a Brasília, porque hoje foi um dia aí com muitas decisões da Justiça relativas a políticos e o STF, aliás, retomou aí uma discussão sobre o ex-ministro, o ex-deputado José Dirceu. Quem traz as informações para a gente é a Isa Staciarini. Boa noite, Isa. Oi, Vera. Pois é, uma decisão aí que acaba indicando um revés na política, inclusive com uma possível volta aí do José Dirceu, né, no cenário. Isso talvez em 2026. Muito boa noite a você, a Carol e a todo mundo que nos acompanha. Isso porque por 13-2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal extinguiu a pena do ex-ministro por corrupção passiva no âmbito da Operação Lava Jato. A maioria dos ministros, portanto, acolheu a tese da defesa de que na época em que houve o recebimento da denúncia, o crime já estava prescrito e que, por isso, o Dirceu já não podia mais ser condenado. Com a decisão, o ex-ministro fica livre para restabelecer os direitos políticos. Em 2017, lembrando, o ex-ministro foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, uma sentença proferida pelo então juiz e hoje senador Sérgio Moro, até então na 13ª Vara Federal de Curitiba. O relator, o ministro Edson Fachin, já tinha votado pela manutenção da sentença e, portanto, contra o pedido da defesa. Ele tinha sido seguido pela ministra Carmen Lúcia, que naquela época ainda integrava a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Hoje ela já faz parte da primeira turma. Só que naquela ocasião ainda o ministro aposentado Ricardo Lewandowski abriu uma divergência por considerar que o crime tinha prescrito. O caso começou novamente a ser analisado em 2022, mas acabou suspenso por um pedido de vista e foi retomado hoje. E, portanto, essa abertura aí de divergência feita pelo então ministro Ricardo Lewandowski acabou seguido hoje por Nunes Marques e Gilmar Mendes. Inclusive, ao votar, Gilmar Mendes frisou que o crime imputado a José Dirceu ocorreu em 2009, mas que a denúncia só foi recebida em 2016. Assim, em relação ao crime de corrupção passiva, considerando que a pena aplicada na sentença foi de 4 anos e 7 meses de reclusão, é certo que o delito estaria prescrito com o decurso do prazo prescricional de 12 anos, contado a partir da data de sua consumação. Por isso, como o crime ocorreu em 16/9/2009 e a denúncia só foi recebida em 29/6/2016, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de corrupção passiva. Hoje, porém, o relator, o ministro Edson Fachin, que já tinha votado, reforçou o voto pela manutenção da pena ao dizer que não houve prazo entre o crime e a data da denúncia que motivasse aí a prescrição da condenação. Vera. Oi, Isa, e teve decisão hoje no Supremo também relativa à deputada Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti, né? A Isa caiu, perdemos a Isa? Acho que ela caiu, mas sim, Carol, ela vai voltar ou a gente... Eu vou respondendo então a pergunta da Carol para não criar esse suspense. Sim, houve. O Supremo decidiu tornar réus tanto a deputada Carla Zambelli quanto o hacker Walter Delgatti.
E ela já voltou no CODEC 3. Isa, eu comecei a responder. Disse que sim, que eles viraram réus, mas você explica pra gente agora o que aconteceu. Isso, Vera, acabou entrando aqui uma ligação cruzada, peço desculpas. Pois é, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou hoje a denúncia contra a deputada Carla Zambelli do PL contra o hacker Walter Delgatti por aquela invasão do sistema ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, com a decisão unânime de 5-0. Os dois, portanto, agora viram réus, mas ainda não há data de quando eles vão ao julgamento. Ao votar, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, frisou que a acusação da Procuradoria-Geral da República possui os requisitos para o pleno direito de defesa e recebimento da denúncia. Ele foi seguido pelos outros integrantes da turma, como os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Inclusive, Vera e Carol, chamou a atenção uma fala da ministra Carmen Lúcia, que citou o termo desinteligência natural ao comentar a conduta da deputada Carla Zambelli e também do hacker na invasão de um suposto mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, que tinha sido descarregado nessa invasão aí ao site do Conselho Nacional de Justiça. Vamos ouvir o que ela falou. Quando Vossa Excelência descreve que havia entre as notas, as providências, a possibilidade de Vossa Excelência ter, inclusive, determinada a própria prisão, eu começo a não me preocupar mais só com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente, além de tudo, sem qualquer tracinho de inteligência. Porque aí Vossa Excelência se autoprender por uma falsificação num órgão que é presidido por um colega de Vossa Excelência é um salto triplo, carpado, criminoso, impressionante. Só para acentuar a minha preocupação com a desinteligência natural ao lado da inteligência artificial. O ministro Alexandre de Moraes chegou a responder à colega, chamou o episódio, na verdade, de burrice, disse que Carmen Lúcia é sempre muito educada ao se referir à desinteligência natural, mas que ele chamaria de burrice mesmo, inclusive burrice natural, achando que isso não seria descoberto. Vera, Carol. Obrigada, Isa. Foi uma nota meio cômica do julgamento, né, Carol? E com o sotaque mineiro da ministra Carmen Lúcia é muito bom, né? E ela é sempre tão séria, né? Que ela fazer uma ironia também é algo que chama a atenção ali. Mas gostei, desinteligência natural. Vou começar a usar no dia a dia. Muito bom. Ficamos por aqui, minha amiga. Ficamos por aqui. Você prossegue com o ponto final. A gente volta amanhã com o Viva Voz. Amanhã tem Pablo Telado, tem muito mais novidades para vocês. Até mais. Beijo, Vera. Até amanhã. Tchau, tchau.